Mais um vídeo do canal, seja bem-vindo, muito bem-vindo. Então, antes de a gente começar o conteúdo, né, aquele que todo mundo já pede, né? Clica aí no gostei, se inscreva para que esse conteúdo consiga alcançar o maior número de pessoas, beleza? Esse aqui é o único canal que é de uma pessoa que faz gestão de um e-commerce, né, que posiciona na internet de maneira amadora, mas profissional ao mesmo tempo, né? Que também, né, direciona esse conteúdo para você, né? Que também está buscando, né, esse nível profissional aí, essa escalabilidade, né? E que provavelmente vive disso ou quer viver disso, tá? De vender na internet, né? Procurar a maior performance possível para vender na internet. Então, vamos para o conteúdo. Hoje eu quero falar para vocês sobre alguns pontos que você precisa saber antes de você iniciar sua loja virtual. Ou até mesmo você que já começou a gerenciar um e-commerce de algum empresário, né, de alguma loja virtual aí, e transformou essa loja física em uma loja virtual. Você precisa saber de alguns pontos que eu vou falar aqui, tá? Se você já iniciou, como eu acabei de falar, show. Se você ainda vai iniciar o seu próprio e-commerce ou também de algum outro empresário, você precisa saber, tá bom? Vamos para cima, tá? E se você tiver mais alguma dúvida, coloca aí nos comentários ou me chama lá no Instagram que a gente troca ideia sobre, tá bom? E eu articulo mais sobre o ponto que você precisa saber, beleza? O que você precisa saber? O que você precisa entender para que o seu e-commerce ocorra bem, né? Para que você inicie ali comece a fazer uma estrutura, né? Um baldrame legal para que você tenha êxito dentro de 6 meses, dentro de um ano, tá bom? Você precisa entender que você vai ter que manipular duas ferramentas principais, tá? Duas principais ferramentas, que são Google e Meta. Essas duas ferramentas você vai ter que dominar, você vai ter que entender cada uma delas, tá? E dentro do Google você vai ter Tag Manager, Google Analytics, é, Google Analytics, Merchant Center e qual outro? Acho que. E Google ADS, tá? Que é onde faz as campanhas, onde você vai realizar as campanhas. E dentro do Meta é o gerenciador de anúncio, Facebook e Instagram. Você vai ter que entender porque é onde vai estar ali a principal estrutura do comércio eletrônico. Os dois vão oferecer essa principal estrutura, tá? Provavelmente a sua loja virtual, né, ou a loja virtual do empresário que você vai prestar o serviço, ele já consegue fazer essa conciliação, tanto no Meta quanto no Google, beleza? Então, por que ele faz essa conciliação? Porque é onde você vai realizar as suas campanhas, você vai expor os produtos, certo? Então você precisa saber manipular certinho e principalmente você precisa saber fundamentar a sua loja virtual, né? O perfil da sua loja virtual já pensando como eles vão ser apresentados nesse comércio eletrônico, tá? Tanto no Google quanto no Meta. Então você precisa ter ideia desse primeiro ponto. Por que você precisa ter ideia disso? Por que você precisa saber, né? Você precisa adiantar esse conhecimento de manipular esses dois pontos. Porque quando eu comecei a posicionar e-commerce na internet, quando eu comecei a posicionar mercado, tá? Fazer um posicionamento na internet, eu nunca imaginei que eu teria que saber manipular esses dois pontos. Eu nunca imaginei que eu poderia posicionar, tá? Tanto o Google quanto o Meta. Nunca imaginei. E eles são, hoje, para mim, um dos principais pontos que se eu, né, lá atrás, se eu soubesse de fato, eu já começaria a estudar, já começaria a entender mais. E principalmente como arrancar a melhor performance possível tanto do Google quanto do Meta, né? E principalmente do Google, que o Google ele traz muitas linhas, né, muitos fatores, né, para que você consiga trazer performance para a sua loja virtual. Então o Google é muito importante. Então se eu soubesse disso lá atrás, cara, eu já teria estudando, já estaria posicionando, conhecendo melhor e principalmente já é, procurando fazer com que a minha loja virtual apresente os melhores eventos possíveis, né? Os melhores eventos. Eu acredito que eu vou falar sobre isso mais na frente, né? Vou gravar vídeo sobre isso. Então, assim, esse é o primeiro ponto que você precisa saber para que você inicie a sua loja virtual com grande primazia. Outro ponto que você precisa saber é você tem que entender o mínimo sobre tráfego pago, né? Pelo menos o mínimozinho. Pelo menos assim, cara, no Meta, tá? No Meta, não, acho que no Google ADS. Um mínimozinho no Google ADS. Se você procurar vídeos no YouTube aí, ou vídeos meus que falam sobre Google ADS, e o mínimo que você souber manipular sobre
e-commerce, tá? Dentro do Google, o cara vai lhe ajudar bastante, tá? Outro ponto que você precisa saber é funil de vendas, tá? E no que se refere a atendimento, tá bom? Então, é um funil de vendas. No que se refere a atendimento e automações. Esse é o terceiro ponto que você precisa saber que é muito importante. Se eu também soubesse que lá na frente o meu e-commerce ele ia depender ali cerca de uns 70%, né? De 40% a 70%, dependendo do produto que o e-commerce vende, ele depende muito do atendimento, né? Ele depende muito de uma consulta que o cliente faz com o suporte. Então, se eu soubesse que o meu produto ia precisar disso, ou que o produto do meu cliente ia precisar disso, eu também já teria uma especialização melhor em atendimento. Eu já me anteciparia em relação a automações de recuperação dessas mensagens e principalmente como eu consigo reutilizar esse público da melhor forma possível, tá? Então eu fui descobrindo isso no decorrer e a gente meio que perdeu muito dinheiro, né? Porque depois que você vai entender, então, tipo assim, todo aquele dinheiro que você pagou para ter cliente ali, para mandar mensagem, etc., acaba que você perde. E aí você começa a utilizar dali em diante. Então, antes de começar, já tem um plano já em relação ao seu atendimento, em relação à automação, para você ter uma recuperação legal desse povo, tá bom? Para que manda mensagem, que lhe procura, que vem do seu site mandando mensagem, porque sempre vem, sempre tem, tá? E por mais que você venda um produto ali que é autoexplicativo, que tenha tudo no site, mas o cara ele sempre vai querer mandar um oi para você, vai querer mandar mensagem. Isso é muito importante, porque a gente tem vários tipos de clientes por aí, né? Tem cliente que realmente bate o olho e fala, cara, esse aqui é meu, vou comprar. Cara, show, muito bom. Mas que de 10 uma pessoa é assim, as outras 9 ou as outras 8 ou 5 clientes pode chegar a mandar mensagem para você. Então tenha um suporte já qualificado e pensante em relação a isso, tá? Como eu posso ter uma performance respeitosa em relação ao atendimento e principalmente como eu posso reciclar no futuro essa galera que manda mensagem para mim, tá? Esse é o quarto ponto. Quinto ponto, você precisa muito saber manipular a sua loja virtual. Você precisa entender a sua loja virtual, tá? Então, antes de você sentar ali para você pegar a loja do seu cliente, procure saber, cara, que loja você está vendendo. É a Tray, Nuvem Shop, ou Shopify, tá? Se for loja integrada, manda ele jogar fora. Mas se for uma dessas três aqui, entenda como é que a Nuvem Shop se comporta, como é que a Tray se comporta. Hoje eu entendo muito bem da Tray, tá? Eu entendo muito, muito bem, então tanto é que lá no início, lá atrás, eu precisava muito do suporte deles e me demandava muito tempo. Eu, tipo, passava uma tarde para mim poder trazer uma funcionalidade de um ponto para minha loja virtual, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês, tipo, vender no metro quadrado ou vender produto fracionado, certo? Cara, o meu nicho é material para construção, então para mim poder fazer isso de uma maneira legal ou prática e rápida, eu demorei muito. Então eu pensei, eu falei, cara, também se eu soubesse que eu trabalharia com a Trey, eu já teria começado a estudar ela antes, já saberia como manipular certinho, como fazer todo esse desenvolvimento. Por quê? Porque na hora de posicionar um comércio eletrônico que fosse de produto fracionado, cara, eu já ganharia muito tempo, tá? Então, esses são os 5 pontos. Os 5 pontos, vamos ver. Manipular Google e Meta, o mínimo de tráfego pago, principalmente no Google, tá? Ver lá certinho como é que os produtos eles devem ser apresentados, como é que as campanhas devem funcionar de acordo com categoria, tá? Produtos, etc. Pelo menos o básico, né? Você tem que entender funil de vendas no que se refere já a atendimento, tá? Essa parte já de suporte, um pouco ali mais para frente, e manipular sua loja virtual, tá? Ah, esses são mesmo o fim que eu preciso saber, não tem mais. Claro que tem muita coisa que você precisa saber, tá? Mas eu estou citando aqui os principais, né? Mas depois eu posso trazer outros que você precisa entender antes de você começar a sua loja virtual ou você vai pegar, né, de algum empresário aí que esteja precisando, né? Você vai gerenciar essa loja para ele, tá bom? Forte abraço e vamos para cima.